Vertical é o mesmo vinho, o mesmo vinhedo, quase que o mesmo estilo de vinificação, dependendo obviamente de cada ano, de como que isso impactou na vinificação e na qualidade do vinho. Y el vino son sensaciones, y por eso un poco la etiqueta en tela, porque ya partes con sensaciones. Os mais técnicos, os estudiosos, colocam muito que nos cursos não se pode harmonizar vinhos tranquilos ou vinhos tranquilos secos com doce, com chocolate, etc., mas muitas vezes pode surpreender. Olá, eu sou o Paulo Bramer e hoje a gente começa o Catasom. O Catasom é um projeto onde a gente tenta entender o que tem por trás de uma garrafa, o que tem dentro de uma garrafa. Mas não só os aromas e sabores. Aqui a gente tenta descobrir um pouquinho da história, um pouquinho de tudo que leva um grande vinho chileno, como que ele é feito, e para isso hoje a gente traz Rodrigo Blasquez, diretor de enologia da Vinha Santa Ema, que traz aqui 3 vinhos Catalina de 3 safras diferentes para a gente entender um pouquinho mais através de uma degustação vertical o potencial de cada safra, mas também a qualidade de cada vinho. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Catasom de Os Jogos do Sommelier. Muchas gracias, Pablo, y gracias por invitarme. Y sí, Catalina, vamos a hablar de Catalina hoy día. ¿Ya? Muito bem, Rodrigo, pode apresentar para a gente um pouco o projeto e os vinhos que a gente vai falar? Correcto. Catalina, primero que nada, es uno de los vinos íconos de nuestro portafolio y lleva ya 30 años en el mercado. La primera cosecha con etiqueta Catalina fue en 1994, entonces está cumpliendo 30 años en el mercado chileno y en algunos mercados de exportación. Então vamos começar com o primeiro bloco do programa, onde a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre vertical. A gente já falou anteriormente que vertical é o mesmo vinho, o mesmo vinhedo, quase que o mesmo estilo de vinificação, dependendo obviamente de cada ano, de cada safra, de cada clima, mas tentando entender como que isso impactou na vinificação e na qualidade do vinho. O primeiro que a gente faz quando a gente vai analisar um vinho é sobre o exterior, sobre a garrafa. E o que impacta primeiro quando o cliente olha a garrafa? Quando a gente olha, pelo menos essas 3 garrafas, a primeira coisa que a gente nota é que teve uma mudança na rotulagem. Mas antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse estilo de rótulo que é bem diferente do tradicional. Sí. Primero que nada, comentar que Santa Ema es una viña pequeña familiar que partió en 1956. Entonces este vino, Catalina, se lo hizo don Félix a su señora, ¿ya? Y le dijo, te voy a hacer el mejor vino que nosotros podemos hacer. Y de ahí viene la historia de Catalina. La señora Catalina tiene 91 años hoy día, vive al lado de la bodega en la isla de Maipo, en el Valle del Maipo, y como ves, en los últimos es un vino bien constante. Y el vino son sensaciones, y por eso un poco la etiqueta en tela, porque ya partes con sensaciones. Entonces, aparte de ser el nombre de la señora Catalina y su firma, es la firma de ella. Entonces es un vino muy familiar dedicado a la señora Catalina. Incluso esta vid, este árbol familiar, lo hizo una nieta de la señora Catalina, el dibujo, que es una vid de la familia, el árbol familiar. Super interessante porque acho que aqui a gente envolve, quando a gente fala de degustação de vinho, a gente está envolvendo os nossos sentidos. O visual, olhando a garrafa e olhando o vinho, depois a gente vai falar um pouquinho do que é o visual olhando o vinho. A gente obviamente usa o cheiro, usa o paladar, mas poucas vezes a gente usa textura, a mão. E aqui eu acho que é um grande exemplo, né? Não só nas taças de boa qualidade, por exemplo, mas também com um rótulo que é um tecido. Não é um papel normal e que é um tecido super gostoso e que dá certa tom de qualidade para o vinho de maneira geral. Então esse acho que é o primeiro aspecto que a gente consegue contextualizar, além, claro, das pontuações, quando o vinho recebe uma boa pontuação, isso também dá um bom direcional para o consumidor final, para ver qual vinho vai escolher. E aqui, o interessante, além dessa rotulagem, também é o contrarótulo, que também é na mesma textura e onde tem algumas outras informações, como por exemplo, que é um vinho do Vale do Maipo, que é um vinho que tem 14% de álcool e que é um vinho que tem normalmente a grande porcentagem dos cortes de Cabernet Sauvignon. E as primeiras safras desses vinhos são guardados sem etiqueta. Existe uma razão para isso? Por que a gente guarda as primeiras safras desse vinho sem etiquetar? Es una buena pregunta, ¿ah? Y de hecho
cuando uno va a la cava y empieza a buscar botellas antiguas, uno se pregunta, ¿y por qué no las guardamos con etiqueta? Básicamente las guardaban sin etiqueta porque se deterioran con la temperatura, con la humedad, etc. Y las guardaban en bodega, pero con el paso de los años se perdían las etiquetas. Y ya hace años empezamos a guardar con etiqueta, envueltas en papel y envueltas en las cajas finales y con plástico por afuera. Entonces así hemos conservado estas etiquetas. Estos 3 productos ya están guardados en bodega con la etiqueta y todo para mantener la historia allí bien conservada. Muito bem, a gente, depois de passar a olhar a etiqueta, a gente começa a ver um pouquinho da garrafa. Rodrigo, eu queria que você contextualizasse um pouquinho o porquê desse estilo de garrafa. Nota-se que é uma garrafa um pouco mais pesada e nota-se também que é um estilo bordalês. Tem algum motivo específico e isso vem mudando durante os anos ou sempre foi assim? Ha estado estable en los últimos años, yo te diría que en los últimos 12, 14 años estamos con la misma botella, etc. Antiguamente, en la década del 90, las botellas eran mucho más livianas. A medida que el vino fue evolucionándose y haciéndose un producto, sobre todo en esta gama, algo más destacado, más exclusivo, más de marca, las botellas fueron cambiando y haciéndose un poco más pesadas, sobre todo algunos mercados que lo asocian a algo de calidad. Muy similar a los autos más caros son más pesados. Entonces pasa eso con los productos ya más exclusivos, que una etiqueta más exclusiva, un corcho, una cápsula, una botella, va todo unido dentro del producto final. Muito bem. Então vamos entender um pouquinho agora sobre a rolha. A rolha também ela tem o mesmo perfil das 3 safras, ela tem o mesmo perfil e é esse perfil natural de rolha. Tem alguma razão específica? Houve uma mudança no passado também pela qualidade da rolha? Como que você vê esse tipo de veda? Al ser un vino ícono, siempre vas a tratar de tener la mejor etiqueta, la mejor botella y el mejor corcho. En este caso son corchos naturales, el mejor corcho se llama Flor, y dentro de Flor tienes distintas categorías. Este es Flor A, o sea, la mejor categoría. Y van hoy en día con la tecnología, estos corchos se analizan uno a uno por una máquina, cosa que no tenga contaminantes y cosas que te vayan a desvirtuar la calidad del vino. Muito bem, agora a gente chegou no nosso segundo bloco, onde a gente vai analisar o que tem dentro da garrafa. Essa é a parte mais divertida e a parte que a gente entende toda a capacidade, todo o potencial dos vinhos, principalmente nessa vertical. Como que foi o ano de cada uma das colheitas? Eu acho que é interessante esse contexto geral aqui, que tem muitos extremos, né? A gente tem em 2014 uma mais tradicional e principalmente os extremos de 17 e 21. Sí. Estamos ya hace años en Alto Maipo, en la zona de Pirque hacia la cordillera, en el Piedmont de la cordillera de los Andes, en un predio que va en altura, de 700 a 1000 metros. Sobre esa no puedes cultivar por la pendiente de la montaña de la cordillera de los Andes. La mezcla ha estado bien estable, es Cabernet Sauvignon, Carmener y Cabernet Franc. Después vamos a hablar un poquito de por qué cada una de ellas. Y efectivamente aquí hay 3 cosechas muy distintas. La 17, que fue cálida, muy cálida. Yo te diría que es la cosecha más adelantada en los últimos 15 años, partió muy temprano, inicios de febrero. Un 21 en contrapunto muy frío, incluso con una lluvia en pleno verano en el Valle Central, que es muy extraño. Llovió el día 31 de enero y cayeron 100 milímetros, lo que es una brutalidad de agua, y fue fría, fue un verano muy frío. Y el 14, que te podría decir que es la última cosecha normal, que no nos gusta hablar de cosechas normales, pero fue cosecha para esta zona fines de febrero a primeros días de mayo, fue como la última cosecha un poquito dentro de los periodos normales. Você mencionou rapidamente, mas eu queria perguntar um pouquinho mais a fundo. Como que foi a mudança da assemblagem, a mudança da mescla dos vinhos e a mistura dos vinhos nessas 3 safras em particular? O clima teve alguma coisa a ver com as escolhas das uvas ou nem tanto? No, lo que tú tienes que hacer para combatir el clima es estar muy pendiente de la madurez de la fruta.
Entonces, si tú estás atento y estás controlando en el campo la madurez de la fruta, en un año caluroso partes antes, cosa que el alcohol no se te suba, la acidez no se te baje y así. Y en un año más frío vas dándole más madurez respecto a otros años, cosa que alcance más alcohol y baje un poquito la acidez. Entonces vas jugando con eso de cosa de mantener tu ensamblaje dentro de los mismos parámetros para tener consistencia. E nesses exemplos, 14, 17 e 21, teve uma mudança muito brusca, Cabernet Sauvignon foi o centro, mas teve uma mudança muito brusca? Siguen básicamente igual, un 72% de Cabernet, 20% de Carmener y el 8% de Cabernet Franc. Quando a gente chegar na parte de degustação, a gente vai entender um pouquinho do que cada uma aporta, do que a gente consegue entender um pouquinho dessas uvas e como elas aportam na parte sensorial. Mas sabendo um pouquinho do vinhedo, foi sempre o mesmo vinhedo? São parras mais velhas ou teve alguma renovação? Ahí está la historia. Ahí está la historia. Yo partí en Santa Ema el año 2006. Ya llevo 18 años trabajando en Santa Ema. Y en las cosechas antiguas que alcancé antes de mudarnos, porque nos cambiamos de casa, las primeras cosechas eran en Peumo, ¿ya? Lá embaixo. Exacto, en Valle de Cachapoal. Y en esos años era Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. Era una mezcla bordalesa total. ¿Qué pasó entre medio? Se descubrió el Carmener como primer punto y luego se cambió entonces de Merlot a Carmener para darle un toque más chileno, más nacional, y posteriormente nos mudamos a Alto Maipo. Y hoy día estamos en Alto Maipo, en la cordillera de los Andes, en Maipo Medio, en la isla de Maipo, y en Maipo Costa, en la zona de Lleida. Entonces estamos 100% en el Valle del Maipo, con distintos climas, distintos suelos, distintas variedades en cada uno de estos predios. Perfeito, mas essa linha é 100% Alto Maipo? Absolutamente, 100% Alto Maipo. E qual é o segredo? Qual é o segredo para ter uma mesma linha bem sucedida por 30 anos? Consistencia y mucho corazón y mucha atención a los detalles. Yo creo que es un trabajo que requiere mucha atención a los detalles en el día a día para lograr esa consistencia. Mucho trabajo en el viñedo. Otro de los cambios es no se trabajaba con clones. Hoy día fue un gran avance en la viticultura trabajar con clones. Entonces esto ya es 100% de selecciones clonales y no masales. Y cada clon va aportando sus distintas características al vino. Entonces la variedad de los clones en estos 30 años ha sido grande, sí. E já falando um pouquinho das safras e clones, a gente já falou que existe uma diferença grande da safra 17 para 14 para 2021, mas vamos falar um pouco da diferença de 2021 para 1994. Como que seria se a gente tivesse aqui um Santa Ema 1994? Si lo pudiéramos tener, porque no quedan botellas lamentablemente de esas cosechas, se trabajaba con menores alcoholes. Yo te diría que esa es una de las grandes diferencias, y al tener menor alcohol un poquito de más acidez. Eso era lo primero. La otra diferencia eran estos, como te digo, diferencia clonal y el trabajo de la viña. Hoy día se trabaja muy bien lo que es el rendimiento, se trabaja muy bien lo que es la fecha de cosecha, el riego, el manejo del follaje, las distancias de plantación, las orientaciones. Yo creo que hay un manejo en el viñedo mucho más tecnológico y profesional de lo que quizás se hacía antiguamente, con herramientas tecnológicas modernas, con estudios modernos, sí. Muito bem, então vamos para a prática. Já fizemos muita teoria, falamos bastante, vamos continuar falando bastante, mas vamos entender um pouquinho na prática qual que é a grande diferença desses três vinhos. Guia a gente aqui na parte do aspecto. O que a gente deveria estar buscando e o que a gente está vendo aqui na diferença no aspecto ou na visão desses três vinhos? Primero, obviamente, va a ser el color. Los vinos al madurar y al guardarse en botella van cambiando sus colores, de colores más rojos, tonos un poquito más naranjos, a tonos más rojos violáceos. Esa es la primera diferencia en cuanto al aspecto visual.
E aqui a gente vê, né? A gente começa a ver no 14 um pouquinho de uma perda de cor, principalmente na parte de cima, na orelha aqui do vinho. A gente começa a ver um pouquinho de granada quando comparada, mas segurando muito bem a cor. O 14 ainda está segurando bastante a cor, não tem tanta evolução na cor. No, tiene harto color. El Valle del Maipo y Alto Maipo, la madurez de las frutas y el color que da de la madurez de tanino es fantástica. Entonces el color se te mantiene harto tiempo, más la acidez. Es una zona que oscila mucho la temperatura día-noche. Entonces concentras azúcares, etcétera, en el día, pero no pierdes acidez en la noche porque es muy fría. Muito bem, agora vamos entender então no nariz, qual que é a diferença dessas 3 safras e vamos ver como é que se porta o Catalina, começando com 2014. Apesar dos 10 anos, ainda jovial, né? Apesar dos 10 anos, ainda com uma característica de fruta muito presente, clássico Maipo Alto, Sim. com essa característica de cassis, um pouco de amora, frutas pretas aparecendo, um pouco dessas notas secundárias e um pouquinho de evolução já começando a aparecer no vinho. Pouca coisa, alguma coisa de cogumelo, alguma coisa de um pouquinho de salame, etc., mas ainda muito bem contraído. Sí, correcto. Yo creo que es bien importante para los consumidores, si va a envejecer vino, envejecerlo bien en las bodegas. Entonces esto está guardado a baja temperatura, sin luz solar, etc. Entonces, como tú dices, la evolución, a pesar de tener 10 años, no está tan evolucionado porque está bien conservado y eso te permite mantenerlo más tiempo. E esse, eu falo aqui bastante, mas esse é um dos problemas que a gente enfrenta muito no Brasil. Por ser muito calor, às vezes a gente não tem tanta atenção na guarda dos vinhos. Sim. A gente guarda muito em adega, mas quando guarda em casa acaba esquecendo e deixando em alguns lugares muito quentes e muitas vezes com essa atração de luz aqui. Então vamos agora para o 17 e vamos entender um pouco da diferença de 14 para 17. Bem notório, né? Muito diferente os dois vinhos, muito mais jovial, muito mais, parece mais explosivo, mais exuberante em relação ao nariz e talvez com uma fruta mais madura. Talvez parece que o perfil de fruta parece um pouquinho mais maduro do que comparado com o 14. Y hay un poquito más de notas a madera, se nota un poquito más presente la madera comparado con el 14. Sem dúvida, sem dúvida. A nota secundária aqui muito mais presente e aqui quase que não nota nenhuma evolução. Não. Apesar de ser 17, já tem 7 anos de garrafa, mas não tem nenhuma característica específica colocando ele numa linha de evolução e de desenvolvimento do vinho. Vamos agora para o 21. Apesar de ter essa característica jovial, tão quanto 2017, me parece uma fruta talvez mais fresca. Mais fresca, talvez de uma maneira. fruta... Enquanto o 17 eu vejo aqui talvez uma cereja muito madura, aqui eu vejo uma cereja mais fresca, mais ácida. Talvez pela jovialidade, mas possivelmente por essa descrição de safra também um pouco mais fresca, um pouco mais... Qual a diferença do álcool? É parecida entre 17 e 21 ou ficou na mesma linha? Yo diría que 14 con 21 van a ser más parecidos si pudiéramos compararlo en la misma época de tiempo. Yo creo que se expresa bien la diferencia de los años, sobre todo el más caluroso con el más fresco, se expresa muy bien. E pegando aqui o 21, por exemplo, que acho que é o mais fresco, que a gente consegue definir bastante, me fala um pouquinho das variedades e o que elas aportam nas características aromáticas. Cabernet Franc es la fruta roja y la estructura. El Cabernet aporta la estructura. El Carmener te va a aportar la cremosidad, la suavidad, te suaviza un poco el Cabernet Sauvignon. Y los Cabernet Franc son muy frutosos, le refuerza más la fruta incluso al Cabernet Sauvignon. Perfeito. Vamos agora para a boca, vamos colocar no paladar e tentar de novo ter essa diferenciação de cada uma das safras. Comece pelo 14. Gentil, né? Tem uma certa gentileza aqui, uma certa cremosidade de fruta e um tanino quase que te abraça esse tanino, né? Um tanino mais macio, mais redondo, um pouco não tá angular, né? Tem uma característica de certa cremosidade, generosidade de fruta. No hay ni una dureza ni astringencia, nada. Para tomarlo, lo puedes tomar solo incluso, de sobremesa, conversando con los amigos. Depois de um bom jantar, depois de uma boa harmonização, esse vinho pode ser o final, onde você entra no sofá e acaba põe a Para lareira, después de la comida. Põe a lareira ali, começa só a conversar, ter uma boa conversa, tem um vinho que conforta.
acaba sendo um vinho confortante. Sí. Muito bem, vamos agora para o 17. Lembrando que 17 foi uma safra onde um incêndio aconteceu muito, mas sempre no sul. Aqui não tem absolutamente nenhum impacto, mas tem um impacto sim no calor. Foi uma safra muito quente e aqui já mostra essa generosidade de fruta, né? Uma fruta bastante opulente. Tem essas características um pouco herbácea também, que é clássico do Maipo, Sim. talvez um pouco de eucalipto, menta, mas é muito clássico do Maipo, como se fosse uma impressão digital do Maipo, mas tem essa característica um pouco mais de calor quando comparado com o vinho 14. Sí, de todas maneras, y sigue esa suavidad de tanino de que aporta Alto Maipo y esta oscilación de temperatura día-noche se expresa bien en el vino, sí, sí. Muito diferente do 14. Sí, mucho. Vamos ver como é que tá o 21. Para mim, degustação vertical, são aulas, né? São aulas que a gente aprende toda vez que a gente volta a degustar para entender o que é o clima, qual que é o impacto do clima dos grandes vinhos. Porque, de fato, existe uma diferença enorme em cada um deles e aqui mostrando mais tensão, uma certa vivacidade, mais vibração de fruta. Sí, sí. Parece até uns vinhos mais... Se eu fosse ver um dos vinhos, qual que mais se compara com 1994, talvez eu falaria que é o 21, em relação a esse estilo de vinho. Sí, yo creo que van a parecerse, como mencionábamos anteriormente, yo creo que van a parecerse mucho, sí. Pero está la suavidad, la madurez de la fruta, pero un frescor increíble, va a evolucionar muy bien, yo creo. E o interessante que eu achei o 21 é que apesar de ser o mais jovem, é onde deveria ter a maior concentração de madeira, a maior intensidade de madeira, ela está muito bem integrada, a fruta não está desaparecida, né? A fruta aparece muito bem junto com a madeira. Sí, a pesar de estar, estos vinos pasan 14 meses en barrica, gran parte de primer uso, un poco de segundo. Hay buen ensamblaje entre la fruta, la madera y los taninos del vino, sí. Sí. No está presente, no te sobresale la madera en ninguno de los tres. Eu acho que se a gente tivesse que buscar um dos 3 vinhos que se parecesse mais com os vinhos do passado, como eram feitos no passado, ou a primeira safra em 1994, eu diria que o 21 é o que mais se parece com essa característica, né? Sí, sí, por frescor, un poquito menos de alcohol, debería ser ese, sí, de todas maneras. Muito bem, chegamos ao bloco número 3, onde a gente vai falar sobre o mercado de vinhos e especificamente sobre o mercado de vinhos brasileiros. Aqui a gente vai entender um pouquinho de mercado, mas também entender um pouquinho do conceito de produção para que os vinhos cheguem no mercado. Para introduzir uma vinha ícone em um mercado como o Brasil, como pode ser feito? No es muy diferente a otros mercados de este segmento de productos. Requieren mucha capacitación, entrenamiento, desde la tienda que tú vas a estar, al dueño de la tienda, al encargado de la tienda, capacitarlo, explicarle lo mismo que estamos hablando ahora, es un vino familiar de tal persona, tantos años, a los vendedores, a público general, hacer muchas catas con público general en los supermercados o en la tienda, y prensa, revistas especializadas, periodistas, libros y cosas de vino, de transmitir el conocimiento. Yo creo que eso es transversal en este segmento de productos en todos los mercados que uno está. No es muy distinto el mercado brasilero a otros mercados que uno tiene que ir a ofrecer estos vinos. Eu sou um grande entusiasta e apaixonado por educação em vinhos e é talvez o meio de crescimento mais estável que pode ser, que pode se colocar. Ele é muito sólido, que talvez não traga imediatismo, mas que traz uma consistência de crescimento com o tempo. E pensando nisso, esse vinho foi produzido ou ele é produzido há 30 anos em algum consumidor específico? No necesariamente, pero Santa Ema era una viña, obviamente, enfocada en mercado nacional en unos inicios y era muy conocida en mercado nacional. Hasta el año 84, 82,
que Chile empezó a exportar vinos y de hecho la primera exportación de Santa Ema fue al mercado de Brasil, entonces es un mercado que queremos bastante por esa historia. Está no Brasil há quase 40 e tantos anos. Exactamente, sim. E pensando então um pouco de Brasil, a gente consegue entender aqui pelas características de degustação do vinho que ele pede algum tipo de proteína, carne, etc. Tem alguma comida, alguma coisa da culinária brasileira que você indicaria para provar com esses vinhos? Llamé a nuestros clientes y le pregunté la semana pasada esa pregunta y me dieron dos platos. Filete con una salsa que no la recuerdo. Pode ser com tantas salsas, algum filé. Um dos grandes clássicos e até um pouco clichê do nosso universo é filé ao molho madeira, filé mignon ao molho madeira, mas é até um tanto clássico demais. E o segundo plato que me comentaram, pierna de cordeiro al horno. Aí faz todo sentido, principalmente com 17 eu diria nesse caso, porque aí tem essa característica um pouco desse, talvez, mentol que aparece no 17 e quase que aquele molho que pode ir muito bem com cordeiro faria um papel quase que incrível. Pero sí, carnes rojas específicamente, al horno o a la parrilla. Y como hablábamos de este vino, para mí son vinos de sobremesa. Después de la comida, sentarse y conversar con tus amigos, amigas y disfrutar el vino. E cuidado que o Rodrigo de sobremesa não é exatamente porque ele é doce, a gente está falando aqui porque é um vinho que é pós-sobremesa, aquele vinho para conversar, para ter aquele conforto de final de refeição ou final de um bom almoço ou jantar. Então já falando de Brasil, ainda contextualizando, onde que eu encontro esses vinhos no Brasil? En tiendas especializadas y supermercados que tengan sommelier y que atiendan de alta gama, que tienen la esquina con los vinos íconos. En esos supermercados estamos. Y lo puedes también maridar con chocolate. El chocolate yo creo que es una muy buena combinación para este tipo de vinos en el sobremesa. Os mais técnicos, os estudiosos, colocam muito que nos cursos não se pode harmonizar vinhos tranquilos ou vinhos tranquilos secos com doce, com chocolate, etc., mas muitas vezes pode surpreender, principalmente chocolates menos doces, aqueles que estão um pouquinho mais amargos, etc. E eu não sei se não sei se acontece tanto no Chile, mas no Brasil tem alguns lugares que colocam aqueles chocolates com menta. Sim. E aí, de novo, o 17 pode trazer essa característica de menta com um chocolatezinho meio amargo, pode ser que funcione muito bem. Para mim, chocolate sobre 80% cacau funciona muito bem, sim. Rodrigo, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui com a gente no Catasom de Os Jogos do Sommelier e apresentar esse grande projeto. Muchas gracias a usted por la invitación y espero vernos otra oportunidad. Tenemos 38 vinos para degustar, así que feliz de volver outra vez. Torcendo para fazer 38 programas e vocês continuem nos seguindo e subscrevam para o nosso canal do YouTube. Saúde! Salud!